Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar para nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Nós cremos piamente que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações, assim como Ele já entregara no coração do nosso irmão Ezequiel. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por este momento, pelos louvores, orações, ó Pai, que o Senhor tem recebido, ó Senhor, diante do teu trono, porque assim nós cremos, por isso oramos dessa forma. E agora, Senhor, pedimos para que o Senhor fale, Senhor, em nossos corações. Use a instrumentalidade do teu servo, Senhor, como o Senhor já tem usado, Pai, para continuar falando em nossos corações. Agradecemos, certo, da vitória, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 1. Depois nós vamos para 1 Samuel, mas primeiro eu quero ler com os irmãos o primeiro Salmo. Os irmãos que já são afiados, não precisa nem abrir, porque esse Salmo está guardado no coração de vários irmãos aqui. Amém? Aqueles que acharam, digam amém. Glórias a Deus. Vamos ler aqui, talvez a minha tradução seja um pouco diferente da dos irmãos. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Agora vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, verso 24. 1 Samuel, capítulo 10, verso 24. Aqueles que acharam, digam amém. Verso 24 diz assim: então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva ao rei! Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, hoje pela manhã não pude estar aqui na Escola Bíblica Dominical, pois estive ali realizando ali a prova do concurso público, e a prova, pastor, estava uma prova. Tá. E entreguei na mão do Senhor lá, estudei ontem o dia inteiro, durante a semana, mas o negócio estava difícil. E então não pude estar vindo aqui pela manhã, mas aceitei o convite da irmã desde semana passada e falei: esse convite mesmo, não importa o tamanho da prova, irmão, que hoje foi grande, mas eu estarei lá. E estou aqui, irmãos, com os irmãos adorando o nome do Senhor. E hoje, irmãos, quero estar com os irmãos aqui meditando um pouco na palavra sobre a vida do primeiro rei de Israel. E meditando na palavra, irmãos, e nessa história de Saul, primeiro rei de Israel, eu comecei a notar alguns pontos em que
pontos negativos aonde ele errou. Porque a história de Saul é uma história muito trágica. Trágica no contexto geral. Você tem alguns pontos positivos ali, mas se você pegar no contexto geral da história de Saul, é uma história muito trágica. Tá? E não é só por ele. Houve vários outros fatores que fizeram que a história da vida desse homem aqui fosse uma história trágica. E eu comecei a meditar nesses pontos. Tá? Fizeram com que a vida fosse um exemplo de uma história trágica para nós. E isso traz para a gente, irmãos, uma lição. Sabe aquela coisa que quando alguém fala assim para você, não coloca a colher dentro do micro-ondas que dá mal, porque eu já fiz. Aí você acaba não fazendo. Né? Você não precisa colocar a colher no micro-ondas e ligar lá para ver se realmente dá problema. Você já não faz. Tá? Não coloca a mão no fogo que queima. Você não precisa colocar a mão no fogo para saber que queima. Então a história de Saul nos traz pontos que a gente pode evitar. Senão, a gente pode acabar com o mesmo fim deles. Talvez esses pontos alguém já esteja passando por eles. Não quer dizer que você vai ter o mesmo fim de Saul, mas há tempo de correção. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouco sobre isso, neste culto com a participação do ciclo de oração. Irmãos, lemos aqui um versículo aonde o Samuel, profeta, o último juiz de Israel do tempo dos juízes, aclama Saul como rei. E nós, irmãos, para a gente entender essa coroação, a gente tem que entrar um pouco na história. E qual era a história do povo de Israel naquele tempo? Era uma história, irmãos, aonde o povo de Israel estava tentando se reunir, reagrupar. Acaba o tempo dos juízes. Quem eram os juízes? Eram aquelas pessoas que estavam ali juntando os três ministérios, né? O ministério profético, o ministério sacerdotal e o ministério monárquico. Né? O cara era rei, era profeta e era também sacerdote. Ele mesmo ali oferecia o sacrifício, ele mesmo ali entregava a mensagem de Deus, ele ali mesmo governava. Só que ele não governava todo Israel, ele governava parte de Israel. Então houve vários juízes, houve até juízes contemporâneos um do outro, um reinando no sul, o outro reinando no norte. Havia dois juízes simultaneamente. E aí, pessoal, o último juiz é o profeta Samuel. E o profeta Samuel, como ele já estava bastante avançado em idade, e os filhos de Samuel não estavam dando bom exemplo ali no povo de Israel, eles começaram, pessoal, a ver como funcionava na circunvizinhança. Então eles começaram a perceber como eram os outros povos, como é que funcionava. Será que tinha juiz, irmão Luiz Carlos? Será que tinha juiz lá nos amalequitas, nos filisteus? Será que tinha? Não tinha. O que tinha lá? Tinha um rei. E eles começaram a falar assim, olha, parece que o povo de lá tá bom, hein? Esse negócio de rei aí, parece que é bom, hein? Eu acho que é legal fazer aqui na nossa terra. E começaram a clamar para Samuel que tivesse um rei também. E aí, ele acha Saul e acaba ali ungindo Saul como o primeiro rei de Israel. E o resultado da história, todo mundo sabe que não foi uma boa escolha. Muito pouco tempo depois, o próprio Samuel já ouviu do próprio Senhor que o Senhor já havia rejeitado Saul. Sabe o que esse contexto histórico fala para a gente, irmãos? Às vezes, a gente começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para alguém que está do lado,
e acha que o que está do lado está bem. E acha que o vizinho está bom. E acha que aquilo que o vizinho está fazendo, eu posso fazer também. E acha que aquilo que o cara que está do meu lado está fazendo, eu posso fazer também. Irmãos, nem sempre o que deu certo para o seu colega, dá certo para você. O Salmo 1 que você leu comigo, fala que o fruto vai dar na estação correta. Cada árvore vai ter o seu fruto. Irmãos, se você está esperando algo de Deus, se você está esperando aquele milagre, se você está buscando aquela conquista, saiba que na hora certa vai acontecer. Não precisa copiar o vizinho, não precisa copiar o colega, porque Deus tem olhos para você. Deus tem olhos para aqueles que meditam na palavra dele de dia e de noite. Eu não preciso ficar olhando no gramado do vizinho. Eu não preciso ficar olhando a vida do meu colega. Deus tem uma bênção para mim e para você. Basta você estar firme na palavra dele e ele vai dar a sua bênção na hora certa. Para, irmãos, de achar que lá do outro lado está melhor. Você não sabe qual que é o fim. Saul, ele cometeu esse grande erro. Samuel cometeu esse grande erro. A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a pessoa faz, deu certo lá com ele, deu certo com você também. Irmãos, já tem um livro chamado A Arte da Guerra, que fala que o bom general não trava a mesma batalha duas vezes. Ele faz uma preparação, ele vê o terreno, ele vê o soldado. Então, se deu certo lá para o seu vizinho, não quer dizer que a mesma tática de guerra vai dar certo para você, porque aqui é outro campo, é outro terreno. Você não sabe aonde você está pisando. Você precisa, irmão, saber que aquilo que foi para o seu vizinho, para o seu colega, foi para o seu colega. Aquilo que foi para o seu amigo, foi para o seu amigo. Deus tem um particular com você, irmãos. Basta você ficar atento. E aí, irmãos, continuando a história, um pouco antes aqui da coroação, se os irmãos não sabem, eu vou contar para vocês a historinha em que Saul, ele virou rei praticamente por acaso. Foi um acaso. Você pegar o contexto geral, foi isso que aconteceu. Ele estava lá, procurando uns animais do pai dele, que foram umas jumentas, que tinha muito valor naquela época, visto que todo mundo ali era agricultor, e o jumento ali era um instrumento muito importante ali para a agricultura, e ele foi procurar a mesma coisa de, sei lá, perder 3 trator. Né? O cara vai lá procurar esses 3 trator com todo o suor do rosto dele. E ao encontrar, procurando essa jumenta, Samuel avista ele ali, e ali tem uma conversa, tem hoje a gente fala crush, né? Deu aquele crush, a molecada fala assim, né? Deu química, deu match, pá, é esse aqui que é o rei. E foi assim que Saul virou rei. Ele estava distraído, praticamente virou rei. Lógico que teve ali um contexto geral ali, mas ele não estava preparado para ser rei. Ele não foi lá, a Bíblia fala, ele foi buscar a jumenta. Ele não foi lá para ser rei. Ele não teve uma preparação para ser rei. Ele não estudou nada de política, de engenharia, não. Ele era um cara que estava trabalhando lá para o pai dele precisou buscar uma jumenta e ele virou rei. Totalmente preparado para o cargo que ele iria ocupar. E a pessoa que vai para algum lugar sem preparo, aonde quer que for, acaba com o mesmo fim de Saul. Irmãos, voltando ao Salmo 1,
aquele que medita de dia e de noite. Esses irmãos, estamos enfrentando uma batalha e estamos apanhando. E a gente só sai vitorioso dessa batalha com preparo. É com preparo, irmãos. Eu sempre falo para o pessoal, você quer arrumar um emprego? Ora. Mas a palavra ora, seguida de ação, tem um resultado muito bom. Você quer um emprego bom? Você ora, você estuda, você vai ser bem comunicativo e você vai entregar o currículo. Porque se você só orar e não agir, não vai acontecer nada. Irmãos, orar e agir tem que ser algo, fosse uma receita só. Você começa orando e depois age. Pode procurar na Bíblia, irmãos. Todos aqueles que oraram para Deus, agiram depois. Não tem aquele que ficou só orando. E eu vou dar um pequeno aviso para os irmãos. Se você gosta de adorar, bom gosto você tem. Você gosta de orar, maravilhoso gosto você tem. Mas nós vamos ficar orando lá, quando nós estivermos lá arrebatados. Aqui nós temos que agir. Agir, orar e agir. Se não agir, irmãos, não vai mudar. Se você agir, Noé agiu, você vai escapar da morte como a família Noé escapou da morte. Se você agir, você vai poder enfrentar todos os inimigos e todos ali adoradores de Baal. Deus vai se manifestar. Se você agir como Sadraque, Mesaque e Abidnego, você pode até ser jogado na fornalha de fogo ardente, mas Deus vai te proteger daquela fornalha. Há uma necessidade de agir, irmãos. Não podemos ficar só parados. A preparação está nisso. Tem gente que não fica preparado. Eu acho engraçado que tem gente que passa ano, a gente estava comentando, as irmãs estavam orando, falando que pouca gente no culto, e outras igrejas também estão dessa forma, mas alguns agem como Saul. Vem para a igreja, não vou falar que vem distraído, mas não vem preparado. Não vem preparado para receber a bênção, não vem preparado para ouvir a palavra, não vem preparado para adorar. E eu não falo só pegar o microfone, não, ou pegar aqui, subir aqui no púlpito e pregar. Porque isso aqui que eu estou fazendo não pode ser uma coisa comum para mim. Os irmãos sentados na cadeira, ouvindo o que eu estou falando, não pode ser uma coisa comum. Tem que ser algo que você tem que vir preparado. A irmã, quando vem orar, quando vem louvar aqui, ela não pode estar, eu vou louvar esse hino aqui que eu louvo, é mais fácil. Não, irmão, aqui é uma adoração. Os irmãos, quando estão ouvindo a adoração, se ficar ali também só ouvindo e não querendo, não, também. Tem que estar preparado, irmãos. Senão a bênção vai vir e você vai ser como aquelas noivas loucas, insensatas. O noivo vai passar e você já gastou o seu óleo. Ou então sumiu com o óleo. Há necessidade de estar preparado. Saul não estava preparado para estar na frente do reinado de Israel. E deu no que deu. Hoje, irmãos, é noite de nós revisarmos. Estamos preparados para a bênção que o Senhor tem para nós? O que você está fazendo de preparação para receber a bênção de Deus? Essa é a pergunta. Saul não fez nada. O que aconteceu com ele? Essa é a palavra. Depois, irmãos, nós vemos como uma pessoa despreparada comete erros grotescos.
Se eu contar a história de Saul aqui, eu vou ficar até meia-noite contando aqui o que ele fez de errado. Vou separar um ponto para você aqui, até 2. Uma coisa que aquele que está preparado e recebe a bênção de Deus não faz, irmão Mateus, é fazer aliança com o inimigo. Aquele que está preparado, aquele que recebeu a bênção de Deus e está preparado, ele não conversa com o inimigo, não tem conversa com o inimigo. Ah, irmão, vem aqui, vamos ter uma paradinha para nós usar. Não. Não, mas todo mundo usa. Eu não. Na fábrica aqui, ó, tem que o chefe está pegando uma grana por fora. Eu não. Você vai ser mandado embora. Eu não vou participar. É crente preparado, irmãos. Crente preparado não faz aliança com o inimigo. O que Saul fez com o rei Amalequita? Como é que é o nome dele? Agag. O que ele fez com Agag? Fez uma aliança com Agag. Saul fez aliança com o inimigo. O que é crente que está para receber a bênção de Deus e por falta de preparo vai lá e faz uma aliança com o inimigo? Irmãos, é noite de nós com quem nós estamos fazendo aliança. Será que eu estou preparado? Porque tem uns que querem alcançar a bênção e quer de qualquer jeito, e aí recebe totalmente despreparado. Aí a vida, em vez de melhorar, piora, não sabe por quê. E olha para você ver o grave que aconteceu. Na mesma época, Jonatas, o seu filho, estava tendo amizade com Davi. E começou a ter treta entre ele e o pai. E o que Saul quis fazer com Jonatas? Fazer o quê? Matar. Olha como as decisões de quem não está preparado afeta a vida da família. O cara queria fazer amizade com o inimigo e queria matar o próprio filho. É assim que você quer receber a bênção de Deus, irmãos? É dessa forma que você quer receber a bênção de Deus? É nessa escuridão que o inimigo ele escurece a nossa vista. Mas o Senhor, como diz o Salmo de número 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, busque preparação na palavra de Deus, irmãos, porque ela vai iluminar a sua vida e nenhum inimigo vai escurecer a sua vista. Pode vir o diabo que for, irmãos, você está iluminado, irmãos. Você está sendo iluminado pela palavra do Senhor. Quer ver outra coisa, irmãos? Como Saul errou completamente, só terminando, irmãos, porque eu nem comecei a falar, já acabou o culto. Um outro erro, irmãos, que Saul cometeu, feio. Ele não admitia que estava errado. Ele era soberbo. A soberba, irmãos, acaba com a pessoa. Ao ver que ele estava capengando, ao ver que ele estava sendo destruído, ele começa a fazer coisas que não era da alçada dele. Ele quis tomar o lugar de Samuel. Ofereceu sacrifícios. Ele quis fazer práticas que não era comum do povo judaico. Foi lá consultar a necromante. E ali foi a derrocada, irmãos. Porque ele não foi humilde. Ele foi soberbo. Irmãos, o Senhor, ele não fala com quem é soberbo. Ele não tem aliança com quem é soberbo. Mas aquele que é humilde,
e se ajoelha e reconhece que é o pecador, esse, irmãos, alcança a misericórdia de Deus. Há um lugar para você, irmãos, que conhece que é pequeno. Tem muitos irmãos que eu falo assim que é lua nova, porque a lua nova, quando ela está no céu, ela não aparece. Sabe por quê? Porque o brilho do sol apaga ela. Então, lua nova é soberbo, quer estar pareando para ver quem que brilha mais. Irmão, lua nova, ele quer aparecer mais que a luz de Deus, mas aquele que se humilha e deixa o sol brilhar durante o dia e fica à noite, ele vira lua cheia e ele reflete a luz do Senhor na sua vida. Deixe, irmãos, a luz do Senhor brilhar na sua vida. Deixa a luz, vai ter um monte de estrelinha pequena, mas você vai ser iluminado pela luz do Senhor. E todos vão ver que você não tem luz, mas a luz que está batendo em você, a luz que você está refletindo, é a luz do Senhor. Irmãos, eu não quero ninguém aqui tendo o mesmo fim de Saul. Guarde essa lição, irmãos, no fundo do coração. E vamos todos juntos, irmãos, ser mais preparados, não ficar olhando mais a grama do vizinho e estar refletindo a luz do Senhor. Deixe o Senhor brilhar na sua vida e você vai ter vitória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor Cristo, louvamos o teu nome, Senhor, agradecemos a Ti por este momento em que passamos na... Meu Deus, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe, ó Deus, nessa noite. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre os teus filhos, abençoa cada um dos teus filhos. Aqueles, ó Deus, também que não puderam vir, meu Deus, estende as tuas mãos de poder e de grande glória, Deus, operando grandemente em cada coração. Meu Deus, também nos dê uma boa semana, ó Deus, na tua presença, ó Deus amado. Despeça o teu povo em paz. Leve também, ó Deus, o nosso pastor que está saindo de madrugada, ó Deus, para a viagem, ó Deus, ele e sua família. Meu Deus, seus filhos, meu Deus, estende as tuas mãos. Guarda no perigo da estrada, ó Pai, protege de todo mal, ó Deus. Eu peço as tuas ricas bênçãos e te agradeço no nome de Jesus, em nome de Jesus. Fazemos assim com as nossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja com cada um dos irmãos, todos digam, está terminado em nome de Jesus.